Voltando então, pessoal, dando continuidade aí, terceira parte. Bom, dentro então aí dos hidrocarbonetos ramificados, né? Hidrocarbonetos aromáticos ramificados originados do benzeno, por exemplo. Para ramificados benzênicos, tem uma regra de numeração simples para apenas um radical. Não é necessário indicar a posição, então se eu tenho só um radical não preciso indicar, né? Sempre vai estar no carbono 1. Para radicais iguais, o carbono 1 é aquele que faz com que a cadeia tenha os menores números possíveis, então tá mais próximo ali, né, como a gente viu. Para radicais diferentes, o carbono 1 é aquele que contiver o radical mais simples, e a numeração deve seguir de modo a se obter os menores números possíveis para os quais os outros radicais, no caso aqui. Quando o ramificado benzênico apresentar apenas dois radicais, sua posição pode ser indicada de outra maneira, né? Que pode ser o que chamamos de orto, meta e para. Então, orto seria a posição 1 e 2, quando eu tenho dois radicais, né, simplesmente ali. Meta, né, 1 e 3, e para 1 e 4. Então, quando eu tenho dois radicais especificamente na cadeia aromática, né, num benzeno, por exemplo, ali, eu posso usar essa termologia aí, esse prefixo. E aqui a gente vê o exemplo, né? Então, eu tenho aqui o benzeno com duas ramificações, metil. Então, eu preciso colocar 1 e 2 de metil. Eu posso colocar orto. Então a posição orto seria 1 e 2. Ou meta, né, 1 e 3, como a gente viu. E para 1 e 4. Então orto de metilbenzeno, meta de metilbenzeno e para de metilbenzeno. Ou simplesmente só o O também, tá? É aceitável aí. O de metilbenzeno, M de metilbenzeno ou P de metilbenzeno. Outro exemplo aqui, eu tenho ramificações diferentes, né? Na cadeia aromática aqui, e eu tenho uma ramificação metil e uma ramificação etil. A ramificação etil aqui, ela recebe, né, vem do carbono 1, então a numeração aqui é 1, 2 e 3, né? Então no carbono 1 eu tenho a ramificação etil e no carbono 3 eu tenho a ramificação metil. Como a gente viu a ordem alfabética, né? Então 1 etil, 3 metil, benzeno. Ou, como a gente viu aqui, que tem 1 na posição, né, 1 na posição 3, então 1 e 3 é meta ou M. Então M etil metil benzeno, que também é aceitável. Outro exemplo aí, né, de ramificação dentro lá do ciclo do benzeno, né, o fenil, por exemplo. Então aqui no caso é mais simples, né, fenilbenzeno. Beleza? Um exemplo aí dentro ainda dos hidrocarbonetos aromáticos, né, eu peguei aqui o naftaleno, a gente viu o benzeno, né, peguei o naftaleno e o antraceno, que vai trazer uma nomenclatura um pouco mais específica aí. Então, o naftaleno possui um sistema de nomenclatura parecido com o do benzeno, mas sua numeração é característica. Os carbonos são divididos em alfa e beta, então ele vai falar aqui que alfa está entre o carbono 1 e 4, 5 e 8, e beta aqui, por exemplo, vai estar entre 2, 3, né, 6 e 7, por exemplo. O carbono 1 sempre vai ser o carbono alfa, então o carbono 1 aqui é direcionado para o carbono alfa, e o 2 vai ser aqui então direcionado para o carbono beta, para evitar erros de numeração. Eu coloquei aqui, né, só uma legendinha rápida pra gente, né, peguei aqui o naftaleno, então 1, 4, 5 e 8, né, então 1, 4, 5 e 8 serão posição alfa. Aqui 2, 3, 6 e 7, né, então 2, 3, 6 e 7 seria beta. Né, como é que ficaria aqui então se fosse numerar? Sabendo que 1 é alfa, então eu tenho uma ramificação metil aqui no 1, seguindo a numeração aqui, então eu tenho outra ramificação no 3. Então ficaria 1,3 di, a gente já viu o prefixo di, metil naftaleno, que é o nome da estrutura. Beleza? E aí o antraceno, né, que é essa estrutura aqui um pouco mais complexa, também segue a mesma linha, né? O que muda é que vai ter mais dois aqui, né? Duas posições, então 9 e 10. Então 1 e 4, 5 e 8 permanecem em alfa, a diferença é que vai ter uma adição aqui de 9 e 10 na posição alfa. 2 e 3, 6 e 7 continuam em beta. Então eu tenho um exemplo aqui, né? Eu tenho aqui alfa que é 1, então 2 beta. E aí numerando aqui, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então na posição 10 eu tenho aqui a ramificação metil. Então ficaria, por exemplo, 2,10 de metil antraceno. Beleza? Seria o nome do composto aí. Ainda dentro dos hidrocarbonetos aromáticos, né, ramificados,
Regra para numerar a cadeia cíclica. Então, ciclo de carbonos maiores do que a fórmula geral, né, CnHn, que seria lá um aromático, ou que tem uma ramificação, se for o caso, são chamados anulenos. Então a gente já viu, né, os anulenos, né, nas aulas anteriores, que ele é representado por x, e o x representa o número de carbonos, por exemplo. Então aqui eu tenho um anuleno que no lugar do x aqui eu tenho 8, então 8 carbonos. Aqui eu tenho 7, né, por exemplo. Anuleno com o número ímpar, né, de átomos de carbonos são ainda caracterizados pelo símbolo H. Então pode aparecer um H aqui, ó, como é o caso 1H7 anuleno. O que indica esse H aqui? Para o sinal presente de um átomo de hidrogênio especial chamado hidrogênio indicador. Então ele que vai indicar para mim o carbono 1. Então aqui seria a posição 1 para mim. Então quando eu tenho um H aqui, né, que seria o hidrogênio indicador, então esse seria o carbono 1 numa cadeia ímpar, né, de número ímpar aqui, vamos dizer assim, né, com 7 carbonos. Esse símbolo é inseparável do prefixo. Então, eu peguei aqui alguns exemplos, né, ciclo hexano. Então tá aqui, né, um ciclo hexano, CnH2n. Peguei aqui o benzeno, né, um aromático aqui, benzeno, CnHn. E aí eu peguei então aqui o 7 anuleno, né, com um H aqui que seria o hidrogênio indicador. Então, um H7 anuleno. Então, o X aqui seria 7. E aqui, né, eu peguei então o anuleno com 8 carbonos. Então, aqui, independente da posição que eu pegar, né, vai ser o carbono 1. Né, não possui ramificação, então vai ser o carbono 1. Até porque isso aqui vai estar em ressonância, como a gente já viu. Beleza? Então, nesse caso aqui, né, no anuleno 7, então o carbono 1 seria o que está lá com um H, né? Seria lá um H que seria o hidrogênio indicador. Né? Como é que a gente vai ver isso aqui então? A numeração dos hidrocarbonetos monocíclicos não é fixa, então não tem uma numeração fixa, né? Quando você tem lá um monocíclico, como qualquer átomo de carbono pode ser o carbono 1, então qualquer um disso aqui pode ser o carbono 1. Prefixos não descartáveis têm prioridade para os mais baixos números, e este é o hidrogênio indicado, né? Por exemplo, que vai indicar aí a posição 1 do aromático, no caso aqui do anuleno. Beleza? A importância da presença de um hidrogênio indicado, né, indicador, mas indicado, é evidente nos anéis substituídos. Então, nesse caso aqui tem uma ramificação, e aí essa ramificação, né, tá no carbono 2, porque a gente viu que o 1H que simboliza o carbono 1, então ficaria 2-metil, né, 1H, tem lá o hidrogênio indicado, 7, porque tem 7 carbonos, né, então X7 anuleno. E aqui, né, como uma ramificação, por exemplo, esse ciclo que pode ter, né, qualquer carbono pode ser o carbono 1, mas como eu tenho a ramificação aqui, por exemplo, então é ele que vai indicar que aqui é o carbono 1. Então tenho lá o etilbenzeno, ou um etilbenzeno, se for o caso aí. Regras para numerar cadeias cíclicas ainda. Então, quando eu tenho ocorrência de heteroátomos na cadeia, então o heteroátomo seria lá, né, o número 1 da cadeia. Então aqui eu tenho o nitrogênio, né, na cadeia fechada, então ele que seria o 1. Aqui tem o oxigênio, né, ele que simbolizaria o número 1 aí da cadeia. Beleza? Aqui o enxofre, nitrogênio. Então é mais fácil, na verdade, né? Então possui lá heteroátomo na cadeia, então o heteroátomo seria lá o número 1 da cadeia. Beleza? E aí segue aquelas mesmas ordens que a gente viu. Então se eu tivesse uma ramificação aqui, então 1, 2, né? Aí a ramificação estaria aqui, 3, 4. Se eu tivesse uma ramificação aqui, então eu começaria a numerar daqui para cá. Beleza? Então 1, 2, 3, né? Teria a ramificação. Beleza? E aqui uma curiosidade, né? Dois processos, né, que ocorrem lá a reação de alquilação, né? Um na Oxiteno, né, na empresa que eu trabalhei, e outro na Braskem, na Intermediários, que na Oxiteno, por exemplo, ela recebe o fenol, né, da ródia química, e ela faz uma reação de alquilação. Por exemplo, então ela coloca um grupo alquil, que a gente vê uma ramificação, né, dentro da cadeia de fenol. Então faz uma adição ali, né, da ramificação dentro da cadeia fenol. Então é usado uma resina catiônica, né, então ali tem a presença ali do ácido de Lewis, por exemplo, temperatura e pressão. Aí, né, o noneno aqui ele passa a se tornar uma ramificação nonil e se encaixa na cadeia de fenol, então se tornando ali o nonil, né, 9 carbonos, fenol. Beleza? Cadeia principal que seria o fenol, ramificação nonil.
Na Braskem, né, ela recebe o benzeno lá da Cracker, né, da Braskem Cracker, e ela recebe olefina propeno também da Cracker, da Braskem Cracker. Aí ela faz essa reação de alquilação, né, dentro de um reator. O catalisador é o ácido fosfórico, mas pode ser também outros, né, outros catalisadores aí. E meia temperatura e pressão também. Então o propil aqui ele vai ser convertido numa ramificação isopropil que vai se encaixar aqui no anel aromático, né? Então formando aqui o isopropil benzeno. Então o benzeno é a cadeia principal e o isopropil aqui seria a ramificação. Então o isopropil benzeno, que também comumente conhecido aí como Cumeno, né, o nome comercial aí, beleza? É isso, pessoal. Então a gente finaliza por aqui, né? Acho que com essa aula dá pra gente começar já a fazer aquela listinha de exercícios que eu deixei para vocês. Eu deixei também aquela lista, né, com os prefixos, sufixos, infixos, né, para a gente numerar as cadeias, beleza? Um grupo de ramificações lá para a gente começar a numerar. E aí vocês podem então começar a resolver a lista de exercícios que eu deixei para vocês, a lista 2, beleza? E aí quando eu voltar, aí a gente corrige em sala, tira as dúvidas se for o caso aí, beleza? Então é isso, um abraço aí pra vocês todos. E na semana seguinte eu estarei de volta aí, beleza?